Na tarde de 6 de abril de 1994, um avião comercial foi derrubado por tiros de canhão. Nele estavam o presidente de Ruanda, o presidente do Burundi e a maioria de seus altos funcionários do governo. Esse incidente destruiu todo o comando político da África Central e abriu caminho para a Operação Crimson Mist. Enquanto o avião fazia seu mergulho mortal, um pequeno grupo de agentes com documentos forjados, como se fossem pesquisadores atmosféricos de uma agência civil americana, estavam em um avião de transporte Hércules à beira de uma discreta pista de pouso a alguns quilômetros da capital ruandesa, Kigali. Um prato grande de micro-ondas estava montado na rampa de carregamento traseira da aeronave. Esse equipamento estranho seria responsável pela morte de mais de 1 milhão de civis africanos durante os 100 dias que se seguiram. O objetivo desse experimento era controlar ou eliminar a dissidência política por meios remotos até o século XXI, e a segunda foi a necessidade de conter ou reverter aumentos maciços da população em todo o mundo que ameaçavam sobrecarregar os recursos naturais existentes, especialmente água e alimentos. Agentes americanos em Kigali, que trabalhavam em funções públicas locais e em serviços de segurança de Ruanda, espalharam rumores sobre um atentado político como causa do acidente aéreo presidencial. Estimulados por oficiais corruptos, os membros da tribo Hutu marcharam contra membros da tribo Tutsi e jogaram algumas pedras neles. Até o momento, ninguém tinha tido ferimentos sérios, mas então o avião Hércules fez um voo cuidadosamente calculado, passando sobre os Hutus, e eles enlouqueceram. Sua fúria tornou-se incontrolável e em minutos os Tutsi foram massacrados. O que a equipe do Hércules fez é um segredo desde o final dos anos 50, quando pesquisadores descobriram acidentalmente que há uma onda cerebral de controle para tudo que fazemos e para tudo que sentimos. O problema naquela época era que cada uma dessas ondas cerebrais de controle de raiva, medo, pânico, letargia, vômito e assim por diante tinha que ser transmitida com precisão, ou elas não funcionavam. Com o passar dos anos e com o advento de transistores e microprocessadores, a aplicação operacional de ondas cerebrais de controle se tornou realidade. O equipamento no Hércules envolvia aumento eletromagnético. Os agentes e o pessoal do serviço de segurança fizeram com que os membros da tribo Hutu fossem na direção dos Tutsis, induziram a raiva e garantiram que eles estivessem armados. Somente então o aparelho poderia trabalhar com a onda cerebral de controle da raiva, aumentando e assim alterando o comportamento da multidão de manifestantes raivosos para maníacos genocidas incontroláveis. Uma das principais pesquisadoras de controle mental é a doutora Elizabeth Rauscher Pais, cientista nuclear e pesquisadora do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley e no Stanford Research Institute, professora de física da Universidade John F. Kennedy, da Califórnia, consultora de pesquisa da NASA e da Marinha dos Estados Unidos. Elizabeth identificou efeitos específicos de frequência para induzir náusea, felicidade e muitos outros estados comportamentais décadas atrás. Durante uma demonstração na Califórnia, ela enviou uma onda cerebral específica em todos os alunos do lado esquerdo do auditório, fazendo com que começassem a tagarelar de forma coletiva e incontrolável. Quando os alunos não afetados do lado direito do auditório sugeriram que isso poderia ser algum truque, Elizabeth virou a onda cerebral específica sobre eles. O lado direito agora experimentava o mesmo efeito observado pelos estudantes atordoados, mas não afetava mais os do lado esquerdo. Para ser eficaz no aumento seletivo do comportamento da multidão, deve-se restringir as ondas a multidões claramente definidas em áreas claramente definidas. Usa-se um feixe de micro-ondas de frequência extremamente alta, que é modulado em amplitude exatamente na mesma taxa que a onda cerebral de controle desejada. No exemplo das tribos Hutus ruandesas, a tripulação do C-130 Hércules só precisava saber a largura da multidão, alvo no chão, e a largura de seu próprio feixe de micro-ondas em qualquer altitude verdadeira em pés. Com esses dois valores disponíveis, é simples ajustar a largura do feixe para aumentar com precisão a multidão-alvo de qualquer altitude escolhida. Mas este equipamento não é apenas usado em grandes aviões de transporte pesados como o Hércules. Parece que versões menores do Crimson Mist foram usadas nas ruas de Bagdá durante a Guerra do Golfo, projetadas para manipular a opinião pública americana e mundial de que os cidadãos iraquianos eram selvagens e perigosos. Um exemplo disso foi a invasão do Museu de Bagdá por uma multidão. Para realizar esse golpe, as autoridades americanas prometeram comida grátis. Eles colocaram a multidão do lado de fora do museu, colocando a comida grátis fora do próprio museu. Em seguida, atraíram a atenção da multidão para o próprio museu, disparando 2 rajadas de uma pistola-tanque Abrams diretamente nas portas principais. Então, 2 soldados gesticularam para a multidão, pedindo-lhes que entrassem no museu usando a mesma estratégia de Ruanda. Os 2 soldados se retiraram rapidamente, deixando os iraquianos sem liderança do lado de fora das portas abertas. E de repente a multidão enlouqueceu simultaneamente, o que nunca aconteceria na vida real. No mundo real, sempre há um líder, agitando a multidão e preparando-a para a ação, mas não havia nada disso fora do Museu de Bagdá. Em um segundo, essas pessoas se tornaram maníacos, incontroláveis, entrando pelas portas do museu. Esse mesmo equipamento pode ter sido usado para aumentar os ataques a vários hospitais no centro de Bagdá. Os chamados salteadores eram iraquianos que receberam assistência médica essencialmente gratuita nos hospitais de Saddam Hussein. Isso não faz sentido, pois as esposas e filhos desses iraquianos que foram bombardeados e baleados pelos americanos precisavam desses hospitais gratuitos. Essa pode ser uma forte evidência do uso de controle mental nessa população.